Meus queridos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando uma missa usando o formulário de missa para pedir o perdão dos pecados. E por que isso? Porque entre as várias orações que nós podemos e devemos fazer, o Evangelho de hoje fala sobre a oração, os pedidos insistentes que nós precisamos apresentar a Deus, está o pedido pelo perdão dos pecados. Por quê? Porque nossos pecados clamam e pedem vingança aos céus. E Deus, que é misericordioso, justo e clemente, Ele castigará todo o pecado. Mas vamos entender isso. Vocês que são pais, quem é pai ou mãe de família, sabe muito bem que nós, quando amamos os nossos filhos e educamos os nossos filhos, a primeira coisa que a gente faz é tentar educá-los através de boas palavras, de exemplo, de ensinamento, colocá-los num bom caminho. Mas a gente sabe que nem sempre isso funciona. Então você tem que ameaçar um castigo. E depois que ameaçou um castigo, e mesmo assim a criança não se emenda, você tem que castigar. Se você ama seu filho, é esse o caminho. Se você não se importa com seu filho, se você quer que o seu filho se prejudique, então o castigo não existe para você. Muito bem, deixa ser feliz, né? Se você não põe limites no seu filho, não ameaça um castigo e depois, finalmente, não castiga, é porque você não se importa com seu filho. Deus se importa conosco, Deus é Pai, Deus é bondoso. E nas várias aparições de Nossa Senhora, a todo momento, Deus, através da Santíssima Virgem, está nos advertindo e dizendo que os pecados cometidos pela humanidade já estão transbordando a medida. Nossa Senhora apareceu em Fátima, e apareceu em Fátima dizendo claramente do castigo que Deus iria fazer vir sobre a humanidade. Na terceira parte da mensagem de Fátima, chamada de Segredo de Fátima, nós vemos um anjo com uma espada na mão esquerda, lançando fogo sobre a terra. E a Virgem Maria, com a mão direita, impede que esse fogo caia sobre a terra. É o momento da paciência de Deus. É o momento que Nossa Senhora está dizendo para nós claramente o que é que essa imagem quer dizer. O mundo merece o castigo, porém a minha materna intercessão está detendo a mão de Deus, detendo o anjo da ira divina. E o anjo que com a mão esquerda está com a espada lançando fogo sobre a terra, mas Nossa Senhora evita que o fogo chegue, com a mão direita está apontando para nós na terra e dizendo penitência, penitência, penitência. Penitência aqui, antes de tudo, é a virtude da penitência. E a virtude da penitência quer dizer o arrependimento dos próprios pecados. E depois da virtude da penitência, ela se concretiza não somente no arrependimento, mas ela se concretiza também em obras penitenciais para reparar o mal que os nossos pecados fizeram.
Você diz assim: mas padre, Deus é um Deus de amor. Sim, claro que Ele é um Deus de amor. E exatamente porque ama, Ele não pode ficar indiferente a uma humanidade que alegremente, em procissão, vai na direção do inferno. Que pai ou mãe, vendo o seu filho sonâmbulo indo na direção de um abismo, ficaria calado? Seu filho está sonâmbulo, indo para o abismo, e você diz: filho, acorda. E ele não acorda. Aí você dá um chacoalhão no braço dele: filho, acorda. E ele não acorda. Ora, o que você vai fazer? Ora, dê uns tapas no seu filho logo, e acorde ele daquele transe, para que ele não caia no abismo. A humanidade está esquecida do inferno. E Deus está nos lembrando que o inferno existe. Nossa Senhora, que é mãe, que é uma grande pedagoga, que é uma mãe bondosa, mostrou o inferno para as 3 crianças em Fátima. E os milhões de almas se precipitando no inferno. Nossa Senhora mostrou isso. E ainda tem gente que ousa dizer: ah não, o inferno está vazio. Como está vazio? Milhões de almas caindo no inferno. E Nossa Senhora diz: é isso que está acontecendo com os pobres pecadores, por não haver quem reze e faça penitência. Nós estamos aqui hoje rezando pelo perdão dos pecados. Façamos penitência, peçamos a Deus. A oração da coleta diz com toda clareza que nós não recebamos aquilo que nós merecemos com o nosso pecado, ou seja, o castigo. Não é uma opinião do Padre Paulo Ricardo. Deixa eu ler novamente a coleta para você. Ó Deus, sede propício ao vosso povo e perdoai-lhe todos os pecados, para que se afaste por vossa misericórdia o que por nossas culpas merecemos. E o que é que nossas culpas merecem? Castigo. Deus é paciente conosco. Deus é paciente. Só que nós estamos vivendo o tempo da paciência divina. A própria Virgem Maria diz que essa paciência tem um limite, porque a partir do momento em que vai se aproximando o abismo do inferno, Deus, como último recurso para a nossa salvação, nos manda um castigo. Por que é que Deus nos castiga aqui nessa terra? É exatamente para que, manifestado o castigo aqui nessa terra, alguns se convertam e não precipitem no inferno. É para a nossa salvação. Qualquer pai, qualquer mãe castiga seu filho para o bem do seu filho. E se a humanidade não está ouvindo os apelos maternos de Nossa Senhora, a quem? A quem irá ouvir? Como último recurso, Deus envia o anjo da sua ira para nos castigar, merecidos castigos. Claro que Ele envia isso com a clemência. O que quer dizer a virtude da clemência? A virtude da clemência é uma virtude que modera o castigo, o justo castigo. O pai, a mãe vê que o filho merece um castigo e então, clementissimamente, ele aplica só metade daquilo que a pessoa merecia. Ele freia. Ele diz não. Então, meus queridos, vamos com muita confiança na misericórdia de Deus, nos aproximar do trono da graça. Vamos pedir a Ele perdão pelos nossos pecados e pelos pecados que clamam vingança aos céus.
Nossa Senhora, em La Salette, ela diz que os pecados das pessoas consagradas, e aqui sobretudo dos sacerdotes, são pecados que clamam vingança aos céus e que a espada, a vingança divina, está sobre as nossas cabeças. Mas ela nos dá uma esperança e diz assim, né, que tudo isso pode ser evitado se houver quem ofereça o imaculado sacrifício da missa, se os sacerdotes, com coração purificado, oferecerem o santo sacrifício da missa. Santa Faustina, quando foi revelado a ela a oração com a qual nós fazemos o terço da Divina Misericórdia, ela fez essa experiência. Santa Faustina viu o anjo da ira divina sobre uma cidade e ela começou a rezar por aquela cidade. E as orações dela não adiantavam muito, até que, inspirada por Deus, ela fez a seguinte oração: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Essa foi a oração que ela fez. Deus ainda não tinha explicado para ela que essa oração precisava ser distribuída num terço, as contas do Pai Nosso, da Ave Maria. Deus primeiro inspirou o texto, e ela, rezando essa oração, viu que o anjo da ira foi se retirando e poupou aquela cidade. Depois, na Segunda Guerra Mundial, Santa Faustina morreu em 1938, em 39 estourou a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, poucas cidades da Polônia conheciam a devoção à Divina Misericórdia, mas 2 cidades especificamente, onde a devoção à Divina Misericórdia tinha se espalhado e as pessoas rezavam o terço da Divina Misericórdia, 2 cidades foram poupadas dos bombardeios da Segunda Guerra. Deus quer que nós rezemos. Vejam a coincidência. Nossa Senhora em La Salette diz: padres que oferecem o sacrifício pelo povo para invocar a misericórdia de Deus. E Santa Faustina: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade. É o sacrifício da missa, é o sacrifício que vocês, com o terço da misericórdia, se unem aos sacrifícios feitos no santo altar por sacerdotes que, com coração puro, invocam a misericórdia de Deus. Então vamos fazer isso, vamos criar esse hábito saudável que Nossa Senhora pediu em Fátima, pediu em La Salette, pede em todas as suas aparições. Vamos pedir a Deus misericórdia, vamos fazer penitência pelos nossos pecados e pelos pecados que ofendem a Deus e que clamam vingança aos céus, para que Deus, clementíssimo, tenha paciência. Enquanto isso, nós rezamos por nós e pelos pecadores, para que se convertam, para que se convertam, para que se convertam. Vamos fazer isso, cheios de confiança, cheios de amor. Deus nos ama, e porque nos ama, Ele também espera e tem paciência. Vivemos o tempo da paciência de Deus, mas Ele, exatamente porque nos ama, também tem limite nessa paciência. E haverá o tempo do castigo, se nós não fizermos penitência e não nos convertermos. Que Deus clementíssimo, nossa Mãe clementíssima, como nós saudamos no Salve Rainha, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Música